Tia Alegrete FM. A partir de agora, na Tia Alegrete, programa Crônicas de Alegrete. Um programa que coloca em pauta temas de interesse da comunidade. Crônicas de Alegrete. Oferecimento: Construtora Alegretense com a realização de obras urbanas e rurais. Rua Maurício Cardoso, 1467. Fones 3426-1307 e 991-12-76-33. Campanha Pirocai tem para venda touros Jordan e Angus e carneiros Corretari. Queres melhorar os resultados econômicos do seu negócio? Procure a Sinac Gestão. Assessoria empresarial no agro e na saúde. Fale com a Ruth. Fone Whats 996-18-3921. Clínica Pepil, estética avançada, equipamentos com a mais alta tecnologia, profissionais qualificados e produtos de qualidade. Praça Getúlio Vargas 573. Posto do Arco, com a bandeira da rua, combustíveis de qualidade, loja de conveniência e atendimento personalizado. Prolongamento da Avenida Cis Brasil. Bom dia, amigos da Rádio Tia Alegrete. Bom dia, ouvintes do programa Crônicas de Alegrete. Estamos iniciando mais um programa da direita conservadora do Alegrete, programa da família conservadora. Já está aqui comigo na bancada nosso amigo de programa, já esteve aqui conosco outras oportunidades, o vereador Jaime. Seguidinha deve estar chegando aí Coronel Ronaldo, homem do campo, deve ter atrasado hoje para tirar leite. Aí eu tava aqui quase cochilando nessas músicas românticas, o motorhome tá apaixonado, um horror hoje, né, tio? Desde que o Soares chegou, ele tá assim. Eu falei pro Hélio Alves aqui, o primeiro Grenal, esse homem vai ter jogado por Cinheira, né? Imagina nossos jogador caro aí, tio, chega a arrancar uma orelha e deixar um jogador nosso troncho aí, Deus o livre, né, tio? Não, esse homem, Grenal, ele só joga no focinheiro. De boca limpa assim, não, senão é muito arriscado. Mas eu queria mandar um grande abraço aqui para Kathleen, que está completando 15 anos, extensivo aos seus pais. Tiveram uma batalha muito árdua aí, foram abençoados por Deus. Ela conseguiu vencer uma luta muito grande aí, teve que fazer um transplante, algo que é 1 em milhões aí que se consegue fazer, e ela foi contemplada com essa graça aí, e hoje a família toda está comemorando os 15 anos dela lá em Manuel Viana. Então a gente quer deixar aqui nosso abraço para ela, para a família, e que Deus continue abençoando. Bom dia, vereador Jaime. Bom dia, meu amigo Alexandre. Bom dia, ouvintes da Rádio Tia Alegrete. Quero agradecer aqui pela oportunidade, mais uma vez, de estar participando do programa Crônicas do Alegrete. Programa este que tem levado à comunidade muitas informações, muito entendimento e muitas coisas boas, né? Porque de notícias ruins nós já estamos cheios, né? Então, que bom quando a gente pode ter a oportunidade de falar de coisas boas. E é isso que nós temos para falar hoje, né, Alexandre? Então, mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui contigo, compartilhando nesta programação maravilhosa de sábado. Essa semana a gente falou muito, vereador, e eu percebi em seus pronunciamentos aí, vocês tiveram também uma peregrinação em Porto Alegre com relação à falta d'água aqui no município. Eu tenho defendido aqui bastante tempo aqui no programa, o pessoal que nos acompanha sabe disso, que nós temos que chegar ao ponto agora de começar a priorizar essas demandas.
Eu me recordo já, o ano passado, a gente conseguiu uma emenda parlamentar lá com o deputado Sanderson, foi construído 3 poços artesianos aqui no município. Nós temos as questões lá do assentamento, o qual a gente tem feito um trabalho, o senhor tem participado também conosco de algumas ações lá no assentamento, e fica aqui meu abraço para eles. Eu sei que a chuva foi pouca, mas para quem não tem água, tudo que vem ajuda, né? Nós estamos agora tentando uma aproximação com o Exército para conseguir pelo menos até o final dessa estiagem as cisternas, para lá que eles chegam a ficar às vezes mais de 15 dias sem água. Enfim, é uma realidade posta em Alegrete. A gente costuma ver na grande mídia falando sempre a questão do problema de falta d'água no Nordeste. E aqui, a gente em cima do maior lençol freático do mundo, e a gente com comunidades ainda com dificuldade de água. Então acho que é uma questão que agora a gente passou por tanta estiagem, já era tempo de começar a pensar num plano de açudagem, enfim, minimizar a situação da seca do município. A gente vê agora, vamos nos movimentar para limpeza de açude. Nós estamos chegando em março, está acabando até o calor. Então são questões que precisam de um foco, e esse programa vem já batendo há um ano, e esse ano a gente vai tentar fazer algumas reuniões, e por isso a gente tem convidado as pessoas que convergem no mesmo sentido. Pretendemos convidar o prefeito para vir aqui no programa também, para conversar conosco. Nós queremos nos pôr à disposição para tentar construir uma solução. Agora as coisas do jeito que estão, chega a ser deboche, eu digo assim, para as pessoas que estão passando esse tipo de dificuldade. A gente vê assim, eu quero que as pessoas compreendam que não é que eu seja contra, não tem nada a ver com isso. São questões de prioridade. É notável que nós estamos tendo avanços aqui dentro da cidade, estamos tendo melhorias no asfaltamento, mas o custo de um asfalto é tão alto, perto do custo de um poço artesiano, que vai resolver o problema de pessoas que não têm água para beber. Então a gente precisa focar, diagnosticar esse problema. Nós temos um projeto, quais são as localidades todas dos municípios que estão com dificuldade de água, o que custaria para a gente avançar. Até o do assentamento eu já tenho esse projeto, o secretário de Agricultura me passou, e a gente está tentando negociar junto ao INCRA, junto aos deputados, para ver se cada um ajudar com uma emenda aí, a gente talvez consiga atingir o valor de aproximadamente R$1 milhão. Mas existem outras localidades ainda, 28 está com dificuldade d'água, a gente levou ali nos Pinheiros um poço artesiano, nós, como eu sei, não foram atendidos todos ali nos Pinheiros. A gente levou um poço artesiano para o Jacaraí, para o Angico, enfim. Mas a gente sabe que tem muita gente passando sede no Alegrete, e isso que é que nos incomoda. Eu tenho frequentado seguidamente lá o assentamento, e o povo que está lá, tem gente lá desde 2008, sabe? Tu vê o açude deles, para toda aquela terra ali, tem um açudezinho ali na entrada ali que está no olho. Com essa seca aí, deve ter uma vertente, para ele ainda ter um pouco d'água, ele deve ter uma vertente ali para se manter. Tem o lajeado que passa lá nos fundos, que talvez seria algo para tentar minimizar algumas outras questões, mas enfim, a gente não pode cobrar produção de uma família que sequer tem água para beber. Até poucos dias atrás, boa parte deles acumulavam água dentro dos bueiros no chão, porque era a única forma que eles tinham de guardar um pouco mais de água, senão em baldes. Mas se tu fores hoje lá dentro da casa deles, eles têm várias garrafas PET com água, que é o que eles juntam ali para poder beber, lavar as mãos, enfim. Tem banheiros, a situação fica difícil mesmo. Então, por isso, todo esse enfoque que a gente tem dado aqui no programa para isso, porque infelizmente a gente sabe que essas comunidades mais longínquas, assim, não tem a densidade de pessoas, e às vezes, infelizmente, os políticos olham para aquele onde tem o maior número de votos, e não para essas comunidades que às vezes são 10, 15, 20 famílias, mas que têm o mesmo direito das pessoas que estão aqui na cidade.
É verdade, Alexandre, e isso me preocupa também porque são pessoas, né? E exatamente o que a gente vem lutando, né, Alexandre? Nós estamos alinhados nesse mesmo propósito aí, ó, é de justamente pensar nas pessoas, não pensar em si próprio, em adquirir poder, enfim, mas que possa, não importa se é uma família ou é uma pessoa que está lá, mas é uma pessoa, ela precisa, como tu falaste, ela tem os mesmos direitos, né, onde possa ser uma comunidade inteira. E isso eu tenho falado, tenho batido e tenho me preocupado também na questão de que não adianta nós fazermos grandes investimentos se nós não podemos atender às pequenas necessidades, né? Aquilo que é primordial, que é básico para as pessoas. Então, quando se fala em grandes investimentos de milhões, mas a gente deixa ali de investir, quem sabe, numa família ali que pode resolver o problema dela para sempre, né? Num poço artesiano, quem sabe. Então, com pouco dinheiro. E a questão da estiagem, ela cada dia ela vem apertando mais. Eu falava na quinta-feira, lá na tribuna, que eu me criei na campanha no interior do município e eu sei bem como é que funciona isso. Tem nascentes, tem lugares onde corria água abundantemente o ano todo e hoje nem sequer sinal tem ou seja, está diminuindo, está sumindo essas vertentes, né? Então precisa haver uma política pública que possa atender essas pessoas. Nós tivemos nessa viagem em Porto Alegre, que tu falaste, onde ali nós levantamos essa sugestão de que se crie um plano municipal em defesa da estiagem com um sistema de irrigação. Quem sabe nessas famílias onde tem ir lá e arrumar um lugar, fazer uma grande barragem ali, né, para que possa ter um bom acúmulo de água e quando houver essas estiagens, que quase todos os anos tem, né, possa distribuir para esses açudes. Né? Então isso eu acho que não é complicado de fazer. É só ter força de vontade de políticas públicas, né, para isso. Eu também sou um defensor dessa área. Pois a gente vê assim, são várias questões que vão convergindo, né? Eu fiquei chocado quando vi algumas famílias me dizendo lá no assentamento que com todo o problema da estiagem, o ano passado, eles conseguiram produzir soja. E aí muitos estavam vendo, até alguns plantaram, até porque tinham dívidas e que queriam ver se conseguiam. E eu fiquei chocado porque assim, eles não conseguiram, na verdade, eles conseguiram produzir, mas não conseguiram colher. E perderam, ficou toda a soja no pé. E então faltou o braço da política pública ali também para ajudá-los no sentido, às vezes, de conversar com algum produtor. Eu tenho certeza, eu conheço inúmeros produtores que têm um coração 10 vezes maior que o meu. E que eu tenho certeza que não iam deixá-lo desatendido. Mas aí, de repente, de conseguir, através do poder público, intervir, conseguir um exército, uma prancha para carregar a coletadeira até lá, enfim. Então a gente não adianta, o que eu tenho percebido que as pessoas que estão lá no assentamento, parece que no momento que a pessoa chega na terra, bom, agora tu te vira, sabe? Larga as pessoas lá e pronto. É inadmissível, isso é inadmissível que pessoas que estão lá desde 2008 não tenham sequer água para beber. Tem algumas famílias lá que não tem luz. A gente está agora pleiteando para conseguir luz. Porque o que acontece? São famílias que acabam ficando naquele lote. E aí daqui a pouco a filha casa e todos tentam tirar a produção dali. E aí tu vai fazer uma outra casinha ali, tu não consegue puxar luz dentro do lote. Então são várias questões que precisam de políticas públicas. E tem as pessoas que vão lá e se situam donos do assentamento, e isso e aquilo, que nada fazem. Na verdade, a única coisa que querem fazer das pessoas são massa de manobra. Mas eu percebo que a grande maioria das pessoas que estão lá são produtores. São famílias que querem produzir, que querem trabalhar. Hoje eles já têm uma igrejinha lá na comunidade, que isso é importante, a fé. Ou seja, eles já estão organizados sob o ponto de vista fático. Agora a gente precisa estruturá-los sob o ponto de vista de direito. Eu já falei para eles, tem que pensar numa associação, alguma coisa, que eles possam, de repente, produzir no coletivo, né, que eles conseguem fazer maiores aportes, receberem recursos diretamente
em vez de ser intermediários, né, tem que ser através da prefeitura, através disso, através daquilo. Eu sei que a Emater faz um trabalho muito legal com eles lá, com os produtores, mas precisa muito de um olhar do poder público para essas questões, sobre pena de daqui um pouco o que está acontecendo lá. Hoje eles não conseguem ter a titulação, porque tem uma lei que diz que os assentados que estão de 2015 para frente não poderiam receber titulação. Só que muitas pessoas acabam desistindo e vão embora. Não conseguem, não tem políticas públicas lá, eles não conseguem tirar um financiamento, eles não conseguem fazer nada para plantar. Aí acabam indo embora. Aí vem outra família que quer produzir. Só que daquela outra família que não fecha os requisitos, aí todo o assentamento precisa todos estar ok para poder fazer, distribuir a titulação, para que essas pessoas tenham liberdade e também possam acessar o crédito, porque daí tu tem a terra, tu tem um documento que te possibilita que tu possa acessar o crédito. Então, na verdade, eu chamei o amigo aqui também, porque eu sei da sua preocupação e que na Câmara de Vereadores também procure levantar essas questões lá junto conosco. Como eu já falei, eu pretendo chamar o prefeito, o secretário de Agricultura, enfim, alguém para a gente tentar convergir nesse sentido, juntamente com a comunidade, com as forças vivas do município, para que a gente tenha um plano, a gente tenha um projeto para Alegrete, para essa questão da água. A gente tenha isso mapeado. Quais são as localidades, quem pode fazer isso, quais são os deputados, nós vamos a Brasília, nós vamos a Porto Alegre, nós vamos nos juntar com a bancada gaúcha para tentar resolver esse problema aqui de Alegrete, de que forma nós vamos tentar resolver esse problema para que o ano que vem a gente não estejamos aqui novamente lamentando a questão da estiagem, lamentando a perda de várias famílias, a gente lamentando que pessoas não têm água para beber. E aí fica aquela retórica, né? A gente repetindo todos os anos as mesmas coisas, os mesmos problemas, e a gente vendo avançando em tantas outras áreas, e é uma questão básica que acaba ficando esquecida, né? E às vezes, Alexandre, como eu já falei, são coisas simples. No meu ver, eu acho simples. Por que é simples? Falasse dos assentamentos. Eu já estive visitando lá, um tempo eu estive lá e daí eu vi um senhor lá, ele com uma enxadinha carpinando ali. Eu perguntei para ele, mas o senhor não tem um trator? Não tem? Ele disse, não, nós largaram aqui e não nos deram nada. E a gente não tem deles com uma casinha de tábua lá, exatamente como tu falou, sem luz. Então, precisa existir um planejamento para isso. Se eu vou assentar uma família, para aquela família, porque o objetivo do assentamento é para que aquela família produza. E como é que eu pensar, como é que aquela família vai produzir, com o que ela vai produzir, como ela vai produzir, se ela não tem água, muitas vezes não tem energia elétrica. E principalmente não tem o maquinário para virar terra, né? Não tem esse cuidado. E falando da estiagem, falando dos açudes, é outra coisa que preocupa, por quê? Porque todos os anos é a mesma coisa. E aí chega, no período de verão, chega um momento como esse que as pessoas não têm o que fazer, o açude está seco, não tem mais água. Pode até fazer a limpeza do açude agora, mas o problema que era para ser resolvido não foi. É claro que mais, como é que tem aquele ditado que diz antes cedo do que nunca, né? Espero que faça nós tivemos lá numa reunião, lá junto ao secretário da Agricultura, onde, graças a Deus, conseguimos fazer a liberação, Alexandre, no valor de 100 mil, e na verdade eles liberaram para os cofres da Prefeitura 130. 130 mil reais já está nos cofres da Prefeitura para que seja feito esse plano de limpeza dos açudes para essas famílias, né, que estão passando por necessidade nesse momento. Agora, o que falta? A Prefeitura, a gente sabe que tem maquinário, mas não tem operador. Abriram um edital de convocação para convocar operadores, mas o salário não é atrativo. Então imagina um operador de máquina profissional e se inscrever e trabalhar por um valor de R$ 1.370. Não tem condições hoje, enquanto pagam nas lavouras 3, 4 mil. Agora, eu sou operador, eu trabalho com máquina, já trabalhei com reta escavadeira, mas não sou profissional. Se eu pegar uma reta escavadeira hoje, por mais de 20 anos que eu não pego, mas se eu pegar hoje, eu me animo a fazer, eu ainda peguei nas antigas, né? Eu me animo ainda a limpar um açude, mas um profissional não vai trabalhar lá por um valor desse de 1.300 e poucos reais, né?
Então são tantas coisas que precisam serem revistas, né, para que isso aconteça. Agora tem outra alternativa, terceirizar. E é o que precisa ser feito. E nós precisamos marcar em cima e cobrar do Executivo, cobrar da Secretaria da Agricultura, para que o mais rápido possível terceirize esse serviço e que essas máquinas vão nesses locais aí fazer essa limpeza de açude, para que quando vem a chuva, armazene essa água e no ano que vem, que tomara que não haja seca, mas se houver como esta, o pessoal tenha água estocada por mais tempo ali, principalmente para os seus animais. Eu estou falando dos açudes, que é para os animais, que muita demanda chega ao nosso gabinete nesta questão aí. Porque as pessoas têm animais morrendo de sede porque não tem água para beber. E outra coisa, o atendimento. Esses dias eu até ouvi pela rádio, eu não cheguei a esse conhecimento que estava lá no Passo Novo distribuindo água para o pessoal lá. Mas nós só temos um caminhão-pipa na cidade. É outra questão aí. E eu tive me informando, um caminhão-pipa equipado, ele custa em torno de 600 mil reais. Nós precisamos também buscar isso para o nosso município. Caminhão-pipa, para que possa atender essas comunidades. No ano passado, nós fomos lá na localidade dos Três Capões, lá, demanda essa que a gente está batalhando também, aí, lutando, para que venha a ser efetivada, que é a construção a perfuração de um poço artesiano. Lá são 12 famílias, e mais a limpeza dos açudes. Acredito que a limpeza dos açudes seja feita agora com essa verba. E o poço artesiano, conforme a Secretaria da Agricultura, já foi para licitação para que seja feito lá, né? Mas aí nós mandamos lá, pedimos para a Defesa Civil levar um caminhão-pipa. Eles foram lá abastecer essas pessoas, já vai amenizando um pouco, né? Mas é preciso muito mais investimento nessa área, porque as pessoas não, a água é coisa primordial, né? É essencial para todos os seres vivos, então é algo que tem que dar uma atenção diferenciada. E aí, a gente tem 2 caminhões-pipas ainda, um na segunda Siamec ali e outro no 10º Belog. Eu até conversei com o prefeito no programa passado, antes de começar o programa, eu falei pelo WhatsApp com o prefeito. Ele me disse que dessa vez não houve o interesse do Exército no empréstimo dessas cisternas. Mas claro que a gente sabe que isso aí com o Exército também tem que haver uma contrapartida, de repente, de que forma conduzir isso para que a gente possa... Porque a cisterna da Prefeitura é pequena, a do Exército, não me faz memória, são 15 mil litros, a da Prefeitura são 2 mil litros, imagina, mais ou menos. 2 caixas d'água. E aí, claro, aí tu consegue amenizar essa situação. Só essa da Prefeitura, obviamente, não vai dar conta. Lá o próprio pessoal do assentamento diz que às vezes as pessoas lá do fundo acabam ficando sem, porque daí eles vão embora e não chegam a concluir, e aí no outro dia vão para outra localidade. E aí eles acabam se socorrendo ali para tentar levar água para aqueles que ficaram sem. Mas é importante que a gente esteja pautando isso. Eu quero convidar também para ver o programa aqui o presidente da Câmara. Enfim, a gente conseguir mobilizar todos os partidos, independente de sigla, para resolver um problema que essas pessoas, aí como eu digo, eu não chego lá e pergunto de que partido são na hora de ajudar. Então, com certeza, tem pessoas simpatizantes de todos os políticos da cidade, de todos os partidos. Então, é uma coisa que todos nós devemos nos envolver para tentar buscar essa solução o mais rápido possível. Então, vamos seguir com essa bandeira para que Deus quiser, o ano que vem a gente esteja aqui só comentando os êxitos, né? De que se a tendência, se Deus quiser, é que não tenha seca, mas se tiver, a gente esteja preparado para que nada de pior aconteça, em especial aí o pessoal que perdeu lavoura, o pessoal que perdeu gado, enfim, são tantas coisas que a estiagem traz que Deus queira que fique aí para o passado. Mas, vereador, também uma questão agora que vamos tocar um pouco em enfoque, que a gente tem percebido, infelizmente o governo que ora assume, né, não tem dado atenção ao agronegócio. Eu vi, inclusive, o seu comentário
na Câmara, a gente vê o agronegócio recebeu 1,5 bilhão que foi liberado, né? 9 linhas de crédito do BNDES foram suspensas para o agronegócio. E aí a gente teve a Lei Rouanet, que foram 10 bilhões desbloqueados para a Lei Rouanet, aonde a grande Cláudia Raia, que recebeu um aporte de 5 milhões, que a gente até acha estranho, porque ela está para ganhar nenê, vai sair em licença maternidade, de que forma isso vai ser investido, né? Eu vi um vídeo dela abrindo as portas da casa dela, uma mansão que tu não tem noção do tamanho. Então a gente vê assim quais são as prioridades, né? A esposa do Tom Cavalcante, que estão morando nos Estados Unidos, receberam 15 milhões de reais da Lei Rouanet. A gente vê que a Margarete Menezes, que é a ministra da Cultura, deve 1,4 milhão aos cofres públicos por má utilização do recurso da Lei Rouanet. E ela é quem está distribuindo hoje a Lei Rouanet. A gente já viu o Zé de Abreu, numa oportunidade, num desabafo dele, no desespero, quando a torneira fechou na gestão passada, dizendo que os artistas vivem da Lei Rouanet e não do salário que ele considera miserável que eles ganham nas emissoras de TV. Imagina, eu sabia há pouco tempo que um ator global aí, sem trabalhar em casa, ganhava 100 mil reais. Então, para ele, isso é um salário mísero, né? Eles não têm condições de viver dessa forma. Então, preocupa, né? A gente vê essa questão de estiagem, tudo isso que está acontecendo aí, e o agronegócio com 9 linhas de crédito suspensa e um aporte que não chega a 1% praticamente do que foi liberado para a Lei Rouanet. Isso aí esse é o governo dos pobres, né? Que ele se estipula tanto governo dos pobres, mas ele não é só na teoria, né? Na prática, eles procuram atender somente aqueles que lhe apoiam, aqueles que interessam, né? E é exatamente isso. Imagina liberar 1,5 bilhão para o agronegócio, aquele que produz, aquele que trabalha, aquele que mantém o nosso PIB e mantém a população da cidade, né? Mantém a população da cidade, porque tudo que chega na nossa mesa, hoje ao meio-dia nós vamos almoçar, e o que chega na nossa mesa ali, tudo é do agronegócio. Então deveria ter uma atenção maior, mas o que eu vejo nisso aí é um próprio revanche, é uma vingança que ele quer com o agronegócio. Portanto que lá no discurso dele, né, ele disse que o pessoal do agronegócio só queria se aproveitar, que eram fascistas, né, que não queriam nada com nada. Então, e agora ele tá mostrando as caras nisso aí. E tem tantas coisas ainda, Alexandre, tantas coisas para vir por aí que a gente está vendo que é de apavorar, né? Mas eu acredito que agora, eu acho que as coisas vão começar a se encaminhar, vão começar a mudar, a pressão vai começar a chegar e tudo vai mudar. Porque o agronegócio mesmo é algo que precisa ter investimento, né? Precisa ter uma atenção maior, principalmente do governo federal, né? Com esse investimento, como nós estávamos falando aí, na área tanto da estiagem quanto investimento, porque ele retirou todos os investimentos. Hoje vai ser uma dificuldade para os agricultores ali, eles conseguir comprar maquinários, né? Porque eles dizem que não tem verba para isso. E sem falar que a gente sabe que o agronegócio movimenta inúmeros empregos. Aqui mesmo no município de Alegrete, o agronegócio é o carro-chefe. E se a gente chega a ter uma dificuldade de acesso ao crédito aos produtores, isso afeta diretamente na geração de emprego, na produção de renda aqui, na geração de renda, e com certeza afeta o comércio local da cidade também. Tudo. E a seca também já vai trazer uma dificuldade na arrecadação municipal. Então eu tenho esperança, né, que agora as frentes lá, tanto no Senado como na Câmara, a bancada do agronegócio consiga pressionar ao ponto de reverter essa, pelo menos, política inicial de
degradação, vamos dizer assim, de quem produz aqui nesse país. Sem falar nos juros, né, Alexandre, que tá um absurdo. O BNDES mesmo, o juro tá altíssimo, né? Isso aí também vai prejudicar as pessoas. O prejuízo no Rio Grande do Sul, estava vendo uma matéria, já chega a quase 6 bilhões já, né, devido à estiagem. Então, e ao encontro disso também a questão do armamento, né? Agora tem toda essa política contra o armamento. O estado do Paraná, onde tem grandes indústrias de arma lá, a tendência é de uma queda brusca na arrecadação e na geração de emprego. Aqui em Alegrete mesmo, nós temos várias famílias que vivem desse setor, que estão empregadas e vivem desse setor. E uma coisa óbvia, né? Eu acho assim, se o Estado garantisse a nossa segurança, tudo bem, nós não temos casos de homicídio, nós não temos casos de roubo, não temos casos de latrocínio, não tem por que tu ter arma. Agora, no momento que a gente sabe os índices de criminalidade, o armamento mostrou, agora nos últimos anos, que os crimes de homicídio despencaram. Por quê? Porque aquele bandido que chegava e botava a arma no estacionamento, hoje ele tinha receio. Será que esse cara não está armado, vai me dar um tiro? A gente viu quantos bandidos foram baleados na hora que foram assaltar, porque as pessoas estavam podendo se defender. A questão de roubos, enfim, em várias localidades, hoje o cara está assim, pô, mas eu vou entrar na casa dele, será que ele não vai me dar um tiro? Antes não, tu tinha certeza que a pessoa não estava armada, tu entrava ali, botava um pé na porta e pronto. Então, são questões básicas que agora também, por uma questão de revanchismo, vão pegar e vão desarmar todo mundo. E a gente sabe que isso é uma cartilha, né? O povo desarmado é um povo inseguro. A gente, no momento que tu quer mexer com grandes massas, tu não pode deixar a população armada. Mas a gente sabe que os grandes países desenvolvidos, todos têm política de armamento para a população. Só os países autoritários que o povo está desarmado, porque para tirar a defesa, exatamente a defesa do povo. Aí, ao contrário disso, a gente vê políticas aí de libera, como o ministro falou, acabou libera geral de arma, mas também, ao contrário disso, em vez de aumentar a segurança, começa a libera geral de bandido. O Marcola mesmo já veio para Brasília, que ele estava no presídio de segurança máxima para não ter contato. Quem é que negociou com ele? Quem é que sentou e disse, não, então tá, nós vamos atender tua vontade, tu vai vir para Brasília. A gente sabe que essas conversas foram antes das eleições. E assim sucessivamente. A gente tá vendo que os áudios daqueles que vazaram do presídio disseram, esse governo que está aí não tem diálogo. Nós temos que trazer o presidente nosso de volta para nós poder conversar, porque a gente consegue negociar. A gente tem diálogo com o governo, com esse governo não há diálogo. Então quem tem diálogo com o bandido, agora eu pergunto o seguinte, o pessoal vai subir lá no morro para recadastrar aquelas armas lá? O pessoal vai ir aí nos núcleos de crack aí, onde vende o entorpecente aí, cadastrar a arma deles? Com certeza não. Então são, e olha, eu não tenho, para o próximo programa eu vou trazer aqui os números, mas os números que o setor armamentista movimenta de emprego e de impostos, eu tenho certeza que muitas pessoas não têm noção da quantidade de emprego que é gerado. Esses clubes, a gente tem aqui nossos amigos aqui de Alegrete, do Clube Parceria ali, eles têm 15 empregos diretos ali. E é um critério, né, para adquirir uma arma. Não é qualquer um chegar e ter, né, como é pregado muitas vezes, né, que a arma ela é deliberada. Eu vi um caso ontem, lá em São Paulo, inclusive de um agricultor. Eu não sei se tu viu isso. Os caras, os marginal lá, assaltaram diversas vezes a propriedade dele lá. Portanto, que ele viu o carro vindo, ele meteu o trator por cima dos caras. Meteu os trator por cima dos caras, desceram e calçaram os caras nas armas, prenderam os caras, chamaram a segurança, chamaram a brigada, levaram os caras, as armas deles tudo registrado. O que aconteceu? Os caras que estavam assaltando
foram liberados por suspeitos e eles ficaram presos porque eles estavam armados. Então, imagina só, né? Teve outro caso também que eu vi no semáforo, né? 2 jovens foram assaltaram no semáforo de moto e daí aconteceu o quê? Mataram eles. O cara estava armado, o cara estava com arma legal, matou eles. Daí a mídia vem que 2 jovens suspeitos de assalto foram assassinados covardemente, né? E aí tu vê algo assim, ó, 2 jovens suspeitos de assalto. Aí diz, mas não pode, antes do julgamento, advogado vai falar melhor agora, mas só vou levantar essa questão, não podem falar que eles são os assaltantes porque eles são suspeitos até o momento, mas aí lá em Brasília, lá a mídia está todos os dias batendo em cima daqueles do ato lá do dia 8 de janeiro, que teve, claro que teve pessoas ali culpadas, obviamente, mas nem todos, mas todos aqueles que são 900 pessoas que estão presas ainda tratados como terroristas. Que legalmente não pode. Que legalmente não pode. Tá, aí a mídia, nessa questão, a mídia pode afirmar, julgar e dar sentença que são terroristas. Mas esses aí, visivelmente, eles assaltaram e eles são os jovens suspeitos. Inclusive lá essa questão de Brasília, existem várias pessoas ilegalmente presas ainda, importante que se diga. Mesmo as pessoas que participaram, grande maioria são réus primários, têm endereço fixo, têm emprego, não há motivo para manter essas prisões. Inclusive tem uma senhora de 70 anos que está presa até o momento contra a lei. É importante que se diga que até o momento não houve nenhuma visita dos setores aí dos direitos humanos, que infelizmente a gente pode dizer que não existe, porque no momento que tu é tendencioso, no momento que tu só atende aqueles que são os seus, é exatamente o que eu estava dizendo, a questão da água, que a gente não pergunta de que partido são na hora de tentar ajudar. Infelizmente esses setores feministas são seletivos. Não, esse é de direita, para mim, uma mulher que de direita que se fere. Esses aqui, não, são de direita, para mim não precisa ter direitos humanos para eles, porque eles são da direita e não são da esquerda. Então, essas questões também, o senhor puxou com bastante propriedade, que a gente também tem que procurar combater, né? E realmente ter os órgãos que não sejam politizados, que não sejam partidarizados, que sejam ali para a política de direitos humanos. Agora, só bandido tem o direito a ser tratado com respeito, com legalidade dentro da lei? Só bandido? As pessoas de bem não têm esse direito? E aí a gente vai ao encontro do que a gente está falando aqui. Por que o governo é contra a CPI dos atos que eles chamam os atos antidemocráticos? Por que o próprio presidente já veio a público dizer que é contra a CPI, o ministro do Flávio Dino, pior governador do Brasil, é contra se investigar? Se eles querem a verdade, se eles estão tão comprometidos com a verdade. Por que será que a gente viu agora, tá havendo uma certa perseguição aos militares, porque foram coniventes? O ministro Anderson Torres foi preso, o governador do Distrito Federal foi afastado, o Ibanez, e o presidente Lula e o ministro Flávio Dino e Companhia Limitada, que foram avisados com antecedência e só não fizeram nada como dispensaram a guarda do Planalto. Por que será que eles não querem que essas informações cheguem ao público através de uma CPI? Por que será que o governo é contra a CPI da toga? Por que eles não querem investigar as ações dos ministros? Então são várias questões que a gente diz, bom, como nós gaúchos aqui dizemos que anda a cavalo, na verdade não precisa de espora. Se eles têm certeza, têm convicção que está certo, não tem por que eles barrarem. Não tem por que eles não quererem. Engraçado que a CPI da Covid foram todos a favor. Agora quando é CPI contra eles, são contra. Põe sigilo, tiram todo o sigilo das questões do governo que passou e põe sigilo em todas as questões. Inclusive nas imagens dos atos, está proibido de divulgar as imagens. E agora pasmem-se os senhores.
Existe toda uma celeuma, porque querem saber o cartão de vacina do presidente Bolsonaro. Isso é uma questão pessoal, gente. A gente está... isso aí, ninguém tem direito de que ver meu cartão de vacina. É meu, é para mim. Pelo amor de Deus, a que ponto nós estamos chegando no Brasil? A gente não tem mais direitos individuais, a gente não tem mais nossas liberdades individuais. Estão cerceando tudo. Aí agora, por que nós não podemos saber quem é que foi participar lá da cerimônia de posse lá do presidente, que gastaram milhões de reais, a gente não pode saber que valor foi esse que foi gasto lá? Sigilo também. Sim, exatamente, foi posto sigilo nessa questão. Agora houve toda essa questão aí, um grande jantar, a 20 mil reais o talher, no governo socialista, né? E aí para arrecadar dinheiro para pagamento de despesas de campanha, então essas despesas não foram declaradas? Há crime eleitoral aí? Porque ao que se sabe, tu não pode ficar devendo na campanha eleitoral, né? Senão tu tá omitindo despesa. Então cometeu um crime eleitoral. Não tem nem como assumir. Aí o que acontece? Pro povo, R$18 de aumento no salário mínimo. Móveis para o governo, porque o destaque hoje, o presidente e a sua primeira-dama, não tem condições de morar lá no Palácio da Alvorada. É muito simples. Gastaram quase R$400 mil em móveis, sofás para os arautos lá irem lá e poder se... Aí estão num hotel gastando quase R$300 mil Aí vem dizer também que um trabalhador não precisa ter mais do que uma televisão dentro de casa, né? Para ver que é o governo dos pobres, mas ao mesmo tempo ele pensa só naquilo que é melhor para ele, para aqueles seus que estão na sua volta. Então, assim, é importante a gente dizer por que a gente está falando da questão da criminalidade também. Ao senhor e a senhora que está nos ouvindo em casa, o ministro Dirceu, ex-ministro, né, que foi preso pela questão do petrolão, do mensalão e de todas essas questões, teve sua pena reduzida pela metade pelo STF. O ministro Lewandowski, do STF, que esteve palestrando para um movimento antidemocrático, vamos dizer assim, porque, e aqui eu quero dizer o seguinte, eu sempre separo assentados de MST. MST é uma coisa, assentado é outra coisa bem diferente. Mas o MST a gente sabe que é um movimento fora da lei. Não tem CNPJ, não tem um CPF vinculado como responsável, não tem sede, invadem propriedade, fazem assalto à mão armada, já estupraram pessoas, atearam fogo em propriedade, porte ilegal de armas. Um movimento que cometeu inúmeros crimes. Aí um ministro foi lá palestrar e aí depois saiu da palestra, chegou lá no seu gabinete e suspendeu as investigações sobre o Instituto Lula. Está suspensa as investigações, não pode mais investigar o Instituto Lula. Agora eu pergunto, pode um ministro do STF participar de movimentos políticos? O senhor e a senhora estão me ouvindo? Pode isso? Os ministros do STF, que devem falar nos autos do processo, que não devem antecipar o julgamento, já disseram: não, o presidente Bolsonaro não vai ser preso, ele vai ficar inelegível. Mas existe julgamento já? Como é que eles podem dizer que ele vai ser inelegível se não tem julgamento, não existe um processo com sentença, enfim, com uma decisão? Como é que eles sabem que ele não vai ser preso e ele vai ficar inelegível? Então são essas questões que a gente pondera, que a gente fala. E aqui não é a questão oposição para oposição, é a questão de a gente dar tratamento igualitário às pessoas. É isso que se espera do Brasil. O Estado democrático de direito seja devolvido e o governo, os poderes constituídos do governo, não estejam a serviço de alguns, que infelizmente é o que está acontecendo. Então, nós estamos chegando mais um final de programa. A gente sabe que agora está vindo aí o Carnaval. Esperamos que logo após o Carnaval não volte com tudo as máscaras e as questões da Covid de forma fechando o comércio e tudo aí.
já que nós estamos tendo condições, graças a Deus, de fazer essa festa popular, mas que a gente também tem a responsabilidade de saber o momento em que a pandemia está, para depois a gente não vir estourar no comércio. Então a gente deseja um ótimo carnaval a todos, que aproveitem com responsabilidade, que se divirtam, que as escolas de samba aí possam arrecadar mais um troquinho para o carnaval deles e que o povo brasileiro fique com Deus, que nós aqui vamos com ele. Quero também agradecer a oportunidade mais uma vez, e é isso aí, que todos se comportem da melhor forma possível, né, e que possa fazer não só débito a carnaval, mas desejo que todos aqueles que participam se vão bem e que Deus abençoe e cuide todo o nosso Alegrete. Um forte abraço a todos os alegretenses. Quer dizer que não precisa mais tanto, não precisa de dinheiro público. Tia Alegrete AM.